Olá, meus queridos! Iniciando aqui mais um CasaCast pra vocês, episódio 12. E hoje o tema é um tema muito especial, a gente vai falar sobre o agro. Estou aqui, me ajudando aqui do meu lado direito, Guilherme Carlone, que é contador, assessor de investimentos e especialista em negociação de commodities na Bolsa de Valores. Estou também com Aurélio Manfrinato, que é sócio-diretor da Portoares. E estou também com a Evelyn Turati, que também é sócia-diretora e negociadora trader da parte de grãos. E eu quero começar o episódio de hoje com a Evelyn se apresentando melhor e nos contando como que foi, porque assim, não é tão... É mais raro, né? A gente ter mulheres nessa parte, trabalhando e negociando grãos, que é uma área tomada pelo público masculino. Evelyn, eu quero que você conte pra gente como é que você foi parar no meio dessa loucura que é o agro brasileiro. Geralmente as mulheres, elas ficam nos bastidores ali, escondidinhas, né, atrás do computador, lá no meu caso. Geralmente elas ficam corrigindo as cagadas que os homens fazem, né? Exatamente isso mesmo. Já no meu caso é diferente, eu já trabalho com comercialização de commodities, já vamos para 10 anos. Com a Portuária estamos há 6 anos. E você começou a Portuários desde o começo ou você começou já depois de um tempo? Não, eu já trabalhei no ramo, já venho do ramo de... Meus pais, minha família são agricultores, eu já tenho os dois pés no agronegócio e já trabalhei. O meu trabalho, saí da faculdade, caí de paraquedas já na parte de comercialização. E a Portuária, 6 anos. Então, somando os dois, 10, 12 anos já de caminhada na comercialização de grãos. Tá, e a Portuários foi fundada em que ano, Aurélio? Seja bem-vindo ao nosso CasaCast. Mó trabalho te trazer aqui, né? Pra quem não sabe, o Aurélio é um nômade. O cara é cidadão uruguaio. Antes de mais nada. Paraguaio. E é um grande empresário aqui no Brasil, né? Hoje são o quê? 18 CNPJs, Aurélio? 17. 17? Caralho, velho. Mas é. É, um exemplo de empreendedorismo. E fala pra gente, que ano que você fundou a Portuários? Foi 2017, né? 2017. Acho que foi 2017, tem que pegar no CNPJ. Mas a Portuários, ela nasce com um projeto anterior, que foi um projeto que inicialmente a gente viu que existia uma lacuna de mercado, né? Na parte de comércio de grãos, tudo sempre foi muito manual, né? Então eu tenho que ligar para o meu cliente, tenho que fazer o contrato, mandar para ele procurar quem vai comprar. E lá em 2016 a gente começou a desenhar um pequeno projeto. Era eu, a Evelyn e mais o Rogério, né? Nós somos sócios fundadores da Portuários. E quando isso começa a tomar corpo, a gente percebeu que a gente conseguiria fazer o mesmo processo com muito mais foco no cliente e muito menos gasto energético, de burocracia e tal. O processo poderia ser muito mais líquido, né? Então dava para associar a experiência, né, a expertise de negócios, né? Eu não sei fazer o negócio, para mim o que o Rogério e a Evelyn fazem é mágica, né? Então a expertise de negócio deles, inicialmente foram os dois traders iniciais, com a parte de tecnologia, que é o que eu tinha a expertise para desenvolver na época, faria a Portuários ter uma vantagem competitiva. E foi assim que a gente começou, né? 2017, né? Segundo a Evelyn, eu não lembro a data certinha. Assim, só para o público entender, né? Então a Portuários, na verdade, ela não é uma negociadora de grãos comum, ela é um ecossistema de negociação, é isso? Essa é a definição perfeita. Eu gosto do que a gente estava conversando ontem, que você falou assim, pô, mas então o teu cliente não é quem compra e vende grãos, o teu cliente é o trader, né? Então, justamente, como a gente é um ecossistema para trazer as pessoas para fazer melhores negócios, os traders, que são as pessoas que estão vinculadas a Portuários, são os nossos clientes finais, né? São compradores e vendedores que entram para o ecossistema e se utilizam dessa tecnologia, dessa facilitação de encontro de negócios para realmente prestar esse serviço, né, de intermediação de grãos. E outra coisa também, Evelyn, que eu acho que é importante, que a gente estava conversando antes do episódio, a parte de transporte também, né? Então acaba que o ecossistema da Portuários também abrange a logística, né? Exatamente. O nosso lema da Portuários é uma das coisas que nós sempre nos preocupamos muito, até quando fomos desenhar toda a estruturação dela, de como que seria, é que nós pudéssemos fornecer ferramentas para os nossos clientes para que eles não precisassem se preocupar com a parte burocrática. A gente não quer que eles percam tempo com a parte... todos os trâmites que tem diante de uma negociação, né? O produtor ele tem que estar lá fazendo o que ele sabe fazer bem feito, com maestria, que é a produção dele, que é o cuidado do confinamento dele. Então, nossa equipe entra oferecendo toda essa inteligência de comercialização e de suporte
suporte, para tudo que está envolvendo, para que a gente não tome, para que ele não precise desprender um tempo maior dele para resolver essas outras coisas. Então nós temos uma equipe de back-office muito bem estruturada, que vai dar todo o suporte para o nosso cliente, para que ele não perca tempo com os trâmites legais. Isso é uma das coisas que... Aí onde entra a logística também, né? A maioria dos nossos clientes, eles preferem que nós levamos o produto até ele. Porque tem a confiabilidade no transporte, ele sabe que o produto vai chegar da maneira como ele precisa, na qualidade que ele precisa. Se tiver algum problema, é a gente que vai responder. Vai chegar no dia, não vai faltar produto lá para o boi dele. Sabe que boi deixou um dia, parou, não comeu um dia, já perdeu peso, né? Então a gente faz todo esse acompanhamento, né? Ô João, como tá o seu estoque aí? Tá precisando? Não deixa para pedir em cima da hora, né? Porque a gente tem que organizar tudo bonitinho. Então a gente tem esse acompanhamento diário. Esse é um dos diferenciais que nós batemos firme ali para oferecer para o nosso cliente. Não, muito bacana. Então a Portuários, ela tem um ecossistema que faz toda essa compra e venda e logística na parte do físico, né? Ô Carlone, seja bem-vindo ao nosso CasaCast, né? Episódio 12. Eu queria que você colaborasse com a gente também de quem não negocia fisicamente, ou até negocia e precisa travar preço, ou quem quer especular, a gente consegue fazer isso através da Bolsa de Valores, né, Guilherme? Sim. Aqui com essa parceria que a gente está fazendo com a Portuários, né? A gente pode agregar na parte de proteção da commodity. Tanto para boi gordo, para soja, milho, às vezes café também. A gente consegue travar preço, né, para o produtor rural não ter um prejuízo maior aí com a queda, né, do preço da commodity. E consegue também fazer o que a gente chama de estoque virtual. Que é você entrar comprado, vamos supor que você acredita numa alta do milho, por exemplo. A gente consegue fazer essa compra através da bolsa. Ou seja, você não vai ter o milho estocado, por exemplo, mas você está comprado nele na bolsa e você ganha com essa alta da commodity no preço da Bolsa de Valores. O que eu acho interessante também da gente fazer na Bolsa, né? Igual, por exemplo, vamos supor que a Portuários vai comprar uma carga de milho para daqui 3 meses, mas já fecha o negócio agora na cotação atual. Como é que a Portuários pode se proteger? Ou um outro tipo de comprador pode se proteger, né? Através da Bolsa de Valores. A gente consegue fazer essa proteção de preço, né? Tanto com opções quanto no mercado futuro de milho, né? De soja, de café, sim, com por certeza. exemplo. E isso vai muito de encontro com o cenário que nós estamos passando agora, né? Essas quedas de preço que estamos tendo, que as contas não estão fechando da maneira como deveria para o produtor rural, né? Então nós oferecemos para os nossos clientes também essa opção, esse serviço, que isso hoje os produtores são muito carentes desse tipo de informação. Então a gente falar disso, que a casa tem esse produto que a gente pode agregar, por que não o produtor rural não trabalhar com isso, né? Isso vai dar uma segurança para ele, vai estar protegido, né? Agora, falando nisso, né? Você já foi assessor de investimentos também, né? Já, 2011. Aqui a gente gosta de escutar história. Aurélio, conta um pouquinho da sua história pra gente, de como que você saiu da faculdade para ser assessor de investimentos e como você voltou depois para a parte do agro. Você é formado em agronomia, né? Sou agrônomo de formação. Agrônomo de formação. Então conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu formei em 2009 em agronomia, né? Na Exalc, lá em São Paulo. E aí eu fui trabalhando numa empresa de consultoria, que era trabalhando com consultoria do agro. Como a minha formação era muito na parte de produção de gado, né? Produção de ruminantes, foi uma frustração, porque quando eu passei nessa empresa, o pessoal falou, você não vai para a área técnica. Eu queria fazer ração, entendeu? Eu queria formar e chegar numa fazenda e fazer ração. Eu tinha estudado a faculdade inteira para fazer. Foi a única coisa que você aprendeu na faculdade, fora jogar sinuca, né? E truco. E outros aprendizados aí. E tocar violão. No final do episódio, a Aurélio vai tocar um violãozinho aqui e cantar uma música, né? Vamos ver se a gente faz. E aí, quando eu fui trabalhar nessa empresa de consultoria, o pessoal falou, não, você não vai para a área técnica, você vai para a área de consultoria financeira. Assim, foi meio frustrante, mas eu precisava trabalhar, cara, recém-formado. E nessa área de financeiro, quando eu comecei a atender os produtores rurais, era uma consultoria de gestão financeira pro agro, comecei a perceber que dava essas oscilações de preço, que era um negócio gigante. Eu tinha aprendido na faculdade isso, mas não entendi exatamente o que era. E aí eu fui levar para os meus chefes, falei, pô, a gente podia trazer isso para dentro. E os caras, legal, tal, senta lá, Cláudia, né? E aí, depois de 1 ano e meio, 2 anos, falei, pô, não vou conseguir fazer isso aqui. Aí prestei a prova da Ancor e fui trabalhar na área de uma corretora, inicialmente, né? Que hoje se tornou uma das maiores do Brasil.
Aqui a gente pode falar o nome dos concorrentes. Pode? Pode, sem problema. E aí eu trabalhei num agente autônomo, né, de uma corretora, e ao longo do tempo eu fiquei menos de um ano e saí e montei empresa de consultoria, que depois foi virar outros negócios, que hoje é a parte de tecnologia, e que subsidiou a tecnologia da Portuares. E nesse período que eu era agente autônomo de investimento, era 2011, era a ligação, né? Olá, cliente, Wellington 22 42 14, comprando Petrobras 42,50, válido até o final do dia, compra 400, confirma. Obrigado, senhor. Então, olha, tá tudo bem, cara, tá tudo ótimo, já te ligo, pá. Carlão, tudo bem? 42, 22, 13, cara, era pauleira, né? E aí, aos poucos, a coisa foi digitalizando até o que a gente tem hoje no BTG, no Casa Capital, né, por meio do BTG, que é uma tecnologia, pô, é tudo integrado, você pode ter um relacionamento com os clientes, né? Então, eu sou da época ainda que era ligação caos, né? Mas eu saí logo desse mercado. Logo, foi 2014 que você saiu? 15? Cara. Não, 2013, eu fiquei até 2013 como agente autônomo, mas em 2016 ou 2017 eu cancelei agente autônomo, porque já estava com as empresas, não dava mais, né? Essa empresa que você montou, se eu não me engano, foi a Inovata, né? Que você fazia consultoria para fazendas. Exatamente. E ela foi tomando novas formas ao longo do tempo. Hoje ela é a F2T Tecnologia Tributária, uma empresa de tecnologia que atende empresas do lucro real, que a gente pode até falar numa outra oportunidade aqui. Bem interessante, muito bom. Ô, Carlone, o interessante dessa parte do agrícola é o seguinte, é um mercado que impulsiona a nossa economia muito forte, mas ao mesmo tempo ele é muito agressivo. Então você vê aí quedas fortes, aí tem efeitos climáticos, né? O efeito da oferta e demanda, né? Fechamento da China, tudo isso aí impacta muito nesse setor. E uma trade, quando ela compra a commodity, ela toma risco também. Então é uma forma dela se proteger através da bolsa, né? Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar nisso aí também. Posso só pegar um gancho teu? Uhum. Quando você trata de produtor rural, você tem dois riscos. Vamos imaginar um confinador. Ele tem um risco que é o risco financeiro, que é a variação de preço. Milho pode subir, pode cair. Mas ele tem um outro risco que geralmente ele não conta, que é o risco de fornecimento. Qual é o grande problema disso? Quando você tem uma situação que você é um confinador e você não, como a Evelyn falou, você não pode passar 2 dias sem milho. Não existe isso, né? Você desbalanceia completamente a ração, o animal começa a ter problema de digestão. Não existe. Você tem que ter fornecimento. Então, se você trava o financeiro e você trava o físico, você tem uma situação de proteção quase que plena, que só situações de muito colapso que eu nunca vi acontecer, eu não sei nem se dá para existir isso, mas você tem a proteção no teu negócio. Quando você faz só a trava financeira do negócio, você tem muito mais chance de não ter problema do que só a física. E o que a gente vê no mercado é o contrário. Ele trava o físico e não trava o financeiro. Então vamos supor que eu fiz uma trava financeira lá. Aí eu travei sei lá, quanto é que tá o milho hoje? 60? 62, né? 60 na bolsa. Ele subiu para 70, eu recuperei esses R$10 a mais e eu vou comprar no mercado, porque por ser uma commodity agrícola, vai ter alguém querendo vender. Não tem saída, vai ter alguém querendo vender. Tem disponibilidade. Mas se eu travo ou a entrega física com alguém e não travo o preço, se essa minha entrega física não honrar comigo, ou seja, subiu para 70, o produtor que ia me fornecer esse milho fala assim, então, choveu, né? Tá tudo seco, né? Então, né? Choveu bem no lote que eu ia te entregar, não tem mais, subiu R$10 por saco, aí acontece cancelamento de contrato. Então a gente entende que o processo que o Casa faz, que vocês atuam montando a estrutura de travamento de preço financeiro, ele é quase que uma estrutura obrigatória para você transformar o teu negócio de agronegócio, que é uma renda variável maluca, você nunca sabe o que vai vir, em algo em renda fixa. E tem um trabalho muito... Eu não lembro o autor que escreveu isso aí. É um trabalho publicado lá em São Paulo. E ele falava o seguinte, a teoria dele é o seguinte, como é que eu transformo um negócio extremamente lucrativo em uma renda fixa? E a teoria dele era a seguinte, se eu tenho a minha previsão de todos os meus componentes de custo num confinamento, a teoria dele era para o confinamento, se eu tenho os componentes de custo de um confinamento, que é muito mais controlável do que o ambiente a pasto, ou de uma soja, do que o milho, eu tenho os componentes de custo, e eu tenho os preços de venda, eu consigo transformar esse ecossistema por travamento físico em uma renda fixa. Porque eu sei o preço da minha venda, eu sei o preço que eu vou comprar, e o que eu tenho que fazer? Eu travo o financeiro da equação, e quando chegar no momento de eu negociar o físico, eu escolho para quem eu vendo. E eu não fico na mão nem do frigorífico que vai comprar a minha carne, e também não fico na mão de um fornecedor que pode me dar um balão. Faz sentido? Eu travo todas as pontas, eu transformo numa renda fixa. E aí vem a segunda coisa, que é assim, é fantástico.
Por que eu não pego essa renda fixa aqui e coloco pontas de opções nos dois lados e transformo num cenário seguinte? Se a coisa der somente certo, eu já ganhei os meus 17%, 19% ao ano. Mas se ela explodir para um dos lados, eu ganho alguma oscilação de mercado com os componentes de opção. Comprar call, comprar put, operação estruturada. Então, essa ferramenta ela é muito pouco explorada pelos agricultores, pelo menos na minha amostragem de mundo, né? Eu não conheço muita coisa do mundo, eu conheço bastante do Brasil, mas assim, na minha amostragem, usa-se muito pouco isso. E quem que mais usa isso? As tradings. Então, você pega as gigantes do agro, todas elas têm mesas próprias só para fazer isso. Então, tá aí uma oportunidade excelente para os produtores, inclusive clientes da Portuários. A gente oferece esses trabalhos também, né? Por meio do Casa, mas não necessariamente estão negociando com a gente. O pessoal que está com vocês tem essa oportunidade. O que eu vejo que o produtor rural ainda não faz muito? Primeiro, porque não é muito explorado isso da divulgação. Então, quem sabe fazer, não consegue avançar e ter muitas pessoas para fazer, porque o pouco que ele tem que já faz, meio que ocupa o tempo dele. Então, a divulgação disso acho que é pouca. Segundo, o produtor rural, né, é meio teimoso, né? Se ele não entende uma coisa, a maioria das vezes ele não tenta querer entender. Ele olha e fala assim, esse negócio tá cheirando golpe, eu não quero nem saber. E ele tá errado? Não tá. Por quê? Porque já teve muita gente fazendo golpe bobagem. Dá pra entender os caras. É a defesa dele. Então, eu acho que assim, nós que entendemos um pouco de como fazer isso, ou muito, né? É tentar mostrar, ensinar, explicar de forma educacional e de trazer para cá mesmo. E a gente tem uma maior abertura também dos produtores rurais, né? Que quem vai fazer essa conexão, eu acho que são justamente vocês que estão no mercado físico, né? Que vai fazer, isso aqui existe, ó. Pode escutar essa pessoa aqui, que isso aqui existe. E isso aqui vai ser bom para você, porque você vai poder ter uma previsão de não tomar prejuízo. Exatamente. Né? E uma coisa que eu vejo também no produtor rural, ele sempre acha que o produto dele vai subir até a lua. Quando soja tava 180 a saca, o cara nunca vai achar que a soja ia voltar para R$100 a saca. O boi, quando tava 330 arroba, o pessoal tava achando que a arroba do boi ia para 500. Quem ia comer carne, né? Ou ia ficar caro mandando pro Japão. Competir com o vaguio dele. Aí o boi caiu. Aí o que acontece? Quem já entende a ferramenta, protegeu o preço da arroba do boi. Não tomou prejuízo. Porque o boi engordou, você tem que vender ele, né, Aurélio? Não dá pra você ficar com o boi gordo lá comendo. Não, cai tem que eficiência vender. de ganho lá pra baixo. Não dá, né? E tem aquelas situações que acontecem muito, que a gente vê muito acontecendo, pelo menos na nossa região, do produtor rural não travar nem os custos de produção dele, né? Fica tudo em aberto. Vai plantar o soja dele, tá fazendo a programação de plantio dele lá, ele não travou nada. Ele não vendeu nenhum grão futuro para poder custear as despesas que ele vai ter com insumo, com defensivo, com colheita, com tudo que está envolvido ali na produção. Vou fazer uma adenda aqui. Uma vez eu ouvi de um produtor o seguinte, quando eu estava no mercado lá para 2011, quando ainda era agente autônomo de investimento, era um cara de Jataí. Eu fui apresentar para ele falou assim, eu não mexo com essas coisas de especulação. Olha que interessante, ele falou, não mexo com essas coisas de especulação. E o que eu estava levando para ele era justamente a trava de preço para ele não mais especular. E aí eu falei para ele o seguinte, tá, mas e se subir o preço do seu milho, da sua soja, não lembro o que era, se subir o preço do teu produto, o que acontece? Ele fala, eu vendo mais caro. Eu falei, mas e se cair? Aí eu perco dinheiro. Eu falei, mas isso não é uma especulação? Aí ele entrou em load, tela azul, entendeu? Porque, na verdade, a impressão que... E faz parte da gente que vive esse mercado ajudar o pessoal a entender isso. Porque realmente é um negócio... O cara olha aquelas 4 telas que você tem, velho, o cara fala, não quero. Coisa de maluco. Né? Não quero, Isso velho. É coisa de doido. Eu quero ver a terra, eu quero ver a soja, que é onde eu fui criado, onde eu tenho meu ambiente, ou eu tenho meu computador, com Excel, com um ambiente controlado. Então, a partir do momento em que o produtor começa a fazer conta, ele começa a ter uma assessoria de gestão do negócio dele, a coisa começa a mostrar os números, ele olha, peraí, então, esse ano aqui na minha projeção de safra, se eu tiver um cenário mais ou menos médio, eu vou botar tantos milhões de lucro para dentro do negócio. Mas espera lá, se eu já comprei os insumos, se o preço do dólar subir ou se o preço da soja cair, eu não vou ter mais esses milhões. Então eu estou especulando. E o mercado financeiro, pro produtor rural, é a melhor forma dele parar de especular com o próprio produto dele, que é o negócio mais arriscado que existe. Porque se ele tiver que vender no desespero e não tiver trava, ele vai acabar vendendo
2, 3 reais, às vezes a gente 5, 7% abaixo do preço de mercado, porque ele vai ter que vender, ele não tem jeito. É bom falar que a trave ela funciona como se fosse um seguro. É o seguro pro cara, né? O maior ativo do produtor Sim. é a produção dele. Se ele não fizer nenhum tipo de proteção, ele fica à mercê das oscilações do mercado. É o ativo, a produção dele é o ativo que garante a perpetuidade do negócio. Porque os ativos do produtor rural, vamos pensar, o que é o grande ativo do produtor rural? É terra. É liquidez baixíssima. Você não gera liquidez. Como é que você gera liquidez com terra? Bota na garantia e pega mais financiamento bancário. Você vai fazer isso até quando? Até perder as terras? A gente conhece um monte de casos de gente que perdeu terra aí, porque não, vai mais. E um dia o cara ia à fazenda, vendi. Eu conheço 4 caras lá da região do Mato Grosso. Você vendeu a fazenda, então, estava muito endividado, não sei o que lá. Não estou julgando o cara, tá? Sabe, acontece. Mas, pô, será que se botar travamento de preço e você transformar a tua renda variável numa renda fixa, você não consegue prevenir esse tipo de coisa, ter um ambiente mais controlado? Eu acho que esse é um ponto aí que a gente tem que ajudar esse pessoal aí. Eles têm que buscar ajuda, né? Claro, né? Mas a gente pode tratar dessa forma, né? Mais clara, né? Começa fazendo aos poucos para entender, para ter segurança, para saber como que isso realmente acontece ali. Depois, quando você vai pegando conhecimento, você vai aumentando o seu volume. E aí vai. Quando você vê, você já está fluindo, já está conseguindo fazer, está muito protegido. E outra coisa, né? Não só as commodities, né? Mas também o dólar a gente consegue fazer uma proteção de preço, né? Para quem tem que comprar ou vender em dólar, cara, dólar é a coisa que leva qualquer analista pro buraco, né? Porque ninguém acerta o dólar. O cara fala, qual que é a previsão do dólar para daqui 6 meses? Se você não quiser errar, para mim o dólar vai estar entre 4,50 e 5,50. E ainda corre o risco de errar, hein? Mas assim, se você for falar, não, o dólar vai estar tanto, cara, você vai errar. Então o dólar é uma coisa que, por exemplo, levou a Sadia a quebrar, né? É. E ali, tem mais gente grande que... E na Sadia, só para o pessoal entender o que eles faziam. Eles faziam a proteção do dólar ali, né? E conta-se a história que eles começaram a especular com o dólar, porque o dólar nunca tinha uma movimentação tão grande. E eles começaram, em vez de fazer a proteção ali 1 para 1, eles começaram a fazer 2 para 1 para ganhar na especulação. Até que um belo dia deu errado. É que o Banco Central, nessa época, ele tinha um intervalo pré-determinado. Que a gente tinha o câmbio flutuante sujo, né? Nosso câmbio é flutuante, mas ele não é limpo a preço de mercado. O Banco Central entra e faz as movimentações. Faz intervenções de acordo. Vende lá, vendeu ontem, acho que vendeu mais um lote gigante. 1,6 bi. Aí, então o Banco Central ele entra. Nessa época, o que muita gente fazia? Eles pegavam o range lá chegou aqui, a gente sabe que o Banco Central empurra. Chegou aqui em cima, a gente sabe que o Banco Central derrete. Então começava a chegar em perto, os caras compravam. Vendia. E fazia, né? Mas é igual aquela história, né? O cachorrinho que lá, tipo o jacaré, aquele videozinho, você já viu? Ele vai lá, dá tipo o jacaré, a galera batia a palma, o jacaré corria. Aí aparece umas 4, 5 vezes. Na quinta, ele dá uma latidinha, o jacaré... Acabou o cachorrinho, né? Então não é porque você tá fazendo errado, tá dando certo, que você deve continuar fazendo. Esse foi o caso dessa dia, né? E tem outros exemplos, né? Que a gente vê aí que o pessoal faz isso, né? Pra quem não sabe, essas empresas aí que trabalham com exportação, igual, por exemplo, Suzano, papel e celulose. Cara, esses caras estão fazendo hedge aí, proteção de preço de dólar o tempo inteiro. Eles têm que fazer. Eles vão vender em dólar, eles têm que ter aquilo, né? Eu gastei tanto para produzir e eu tenho que saber mais ou menos quanto que eu vou ter de lucro isso aqui no futuro. Eu tenho que pelo menos pagar as contas, né? Então, se as grandes empresas que são sucesso fazem isso de forma eficiente, né? Nós que somos menores, né? Mesmo que seja um grande produtor rural que ainda não faz, um médio produtor rural, até um pequeno produtor rural, ele tem que começar a pensar e fazer isso também, né? A se organizar, se programar pro ano todo. Você está falando de programação. Programação tem relação com o tempo que o cara dedica para a gestão do negócio dele. Se ele não tem tempo, ele está sempre correndo, ele não dedica tempo para a gestão, não vê os números do negócio dele e não sabe para onde ele está indo. Então, tem uma questão que é muito interessante. Vale a pena você ganhar 10% ao mês? Aí todo mundo fala, vale. Depende. Se você tem R$10 investidos na bolsa, investindo a 10% ao mês, e você parou de ganhar um salário em outro lugar, você vai pifar, porque o teu custo vai comer isso aí. Por que eu estou trazendo isso aqui? A partir do momento em que o produtor rural, seja ele o produtor de grãos, ou seja ele o confinador, a fábrica de ração, a granja, ele percebe que ele pode gastar uma manhã inteira por semana ligando, procurando quem pode fornecer milho para ele, ou, alternativamente, contatar um dos agentes da Portuários e falar o seguinte, eu preciso de tanto de milho, me traga a melhor cotação. E a Portuários vai fornecer para ele, isso libera tempo para ele fazer outras coisas.
Como, por exemplo, entender como estão os números do negócio dele e chamar um agente autônomo aqui do casa e falar o seguinte, como é que eu travo? A partir do momento que ele traz gente especializada para o negócio dele, ele para de querer fazer tudo e para de perder tempo com outras coisas que tiram o foco do que ele realmente deveria fazer, que é ser o gestor do próprio negócio. Porque isso vai fazer ele ganhar dinheiro. Então, a Portuares, ela consegue cumprir muito bem esse papel. O produtor rural, eu tenho 250, 300, 1 milhão, 2 milhões de sacas para vender. Senta com a Portuares, a gente vai lá, faz um planejamento estratégico de venda para você. Ó, vai vender, nesse aqui são os preços assim. Ok, tá autorizado? A gente vai começar a buscar as suas vendas. Sempre que tiver, a gente vai fazer, vamos comprar esse grão de você, no preço que você quer, e vamos fazer a venda para lá. E o produtor rural que produz proteína animal, a gente também vai fornecer de acordo com a escala que ele tem de demanda de grãos, por exemplo. O objetivo é sempre liberar tempo para eles, né? Então a Portuares acaba sendo um facilitador do processo para não gastar tanta energia tentando fazer isso. Porque o cara que ele liga às vezes não tem milho, o produtor quer vender, às vezes a fábrica não está comprando, e a gente com essa inteligência, com esse ecossistema, consegue facilitar o trâmite. Tem duas vantagens aí também, né? Porque é o seguinte, às vezes o produtor rural ele ganha por tirar esse peso das costas dele, né? Porque ele demanda tempo fazer esse trabalho. E outra coisa que às vezes a Portuares consegue um produto até mais barato do que o que ele encontrou. Porque a Portuares, querendo ou não, ela tem uma rede maior de contatos. Então acaba que muitas vezes encontra um produto, às vezes até mais em conta do que ele achou ali próximo dele. Desculpa, Aurélio. E também ele ter a segurança de que o que ele comprou ele vai receber. Aconteceu lá no Mato Grosso uma situação com um cliente nosso, ele comprou o produto de um outro fornecedor e chegou na época da liquidação do contrato, da entrega do produto, o fornecedor falou para ele, fulano, não tem para te entregar. Foi quando teve aquela oscilação de mercado, né? O milho estava a 60, de repente ele despencou ali para R$40. E ele pegou e falou pro fornecedor dele, cara, aí o fornecedor falou, não, pode cobrar a multa. Eu te pago a multa, mas eu não vou te entregar o produto. Aí ele falou assim, cara, o meu boi não come multa. Ele come milho. Eu preciso do milho. A gente, isso que é importante, a Portuares ela é a garantidora de todos os contratos. Então ela garante que todos aqueles produtos que a gente comprou, eles vão ser pagos, e tudo aquilo que a gente vendeu vai ser entregue. E a gente já teve situações de default, tá? A gente teve ano passado, né? Ano passado a gente teve uma variação negativa de preço do milho. Um dos nossos clientes que havia comprado da gente, ele não lembrava do contrato, né? Assim, não lembrava, né? Que ele tinha comprado a 60, aí quando o milho caiu para 30, está em execução, o processo está em execução. O produtor que vendeu o nosso milho, ele recebeu o dinheiro que ele tinha que receber, recebeu 100%. Poxa, mas isso não deu um default no caixa da Portuares? E essa é uma das maiores vantagens que a gente tem de operar 100% com capital próprio. A gente não alavanca o nosso negócio. A gente opera 100% com o dinheiro da gente. Em uma situação como aconteceu em 2023, diminuiu o caixa da empresa? Diminuiu pra caramba. Só que era o seguinte, era o nosso caixa, isso vai ser buscado via judicial, mas as pontas não são afetadas. Esse produtor que vendeu o milho pra gente, que seria direcionado para o outro consumidor, ele nem sabe o que aconteceu nada no contrato. Recebeu o dinheiro dele, entregou o nosso milho, a gente redirecionou o milho para outro local. Tá tudo certo. Então a Portuares ela é garantidora das duas operações, das duas pontas, né? Tanto de quando a gente compra, a quem a gente vende. E vale lembrar também que vocês também, quando vão fazer negócio futuro, vocês fazem o quê? Proteção de preço, né? Uhum. Vai lá, trava e... Trava. Pra que tomar esse risco, né? A gente vem hoje negócios futuros eles são menos de 5% da nossa carteira, mas tem negócio futuro, tem travamento 100%. A gente não opera aberto. E essa lição a gente aprendeu com quem é muito maior que a gente, que são as grandes trades, né? Eu tive o prazer de conhecer um pessoal de uma grande trade, e aí como é que funcionava? Vendia o contrato de farelo de soja, fechou o contrato de farelo de soja, China, sei lá para onde que é, China, imediatamente trava farelo de soja, Nova York, Chicago? Trava Chicago. Aí vem, tem que comprar tantas toneladas de soja no Brasil. Soltava para as mesas de originação. Conforme ia comprando soja, na proporção do que ia gerar farelo, ele ia travando aqui e destravava o farelo do outro lado. Assim, uma engenharia maravilhosa. Trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava. Para quem manda, sei lá, tipo um Panamax por semana, que 2 milhões de sacas, não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? Então, a gente segue bem a regra do que gente maior do que a gente, que está mais tempo no mercado, faz, né?
E um pouco sobre o tipo de produtos que vocês fazem na Portuários, né? A gente tá falando muito de milho, soja, só que tem outros produtos também, né? O que mais que vocês negociam? Sim, Wellington. Nós trabalhamos muito com subprodutos também, que é soja, farelo de soja, casquinha de soja peletizada, bagaço de cana, DDG, WDG, bagaço de laranja, sorgo, milheto, resíduos, caroços, tudo que é destinado para consumo animal. Trabalhamos com esses produtos também. Então, nós temos um leque grande de produtos. Caroço de algodão, torta de algodão, farelo de algodão. Isso aí os bichos tudo comem. Tudo come. Come, Depende da dieta que o zootecnista passa pro produtor e se enquadrando na dieta. Os subprodutos, eles têm uma entrada muito boa quando o preço do milho, né, não tá muito alto. Então, o produtor entra com outras alternativas de nutrição pro gado, pro rebanho dele. E assim, em termos de curiosidade, acho que o Aurélio nessa aí, acho que ele vai saber, se ele não tiver faltado essa aula lá na faculdade. O gado, por exemplo, um boizão lá no pasto, qual que é o tanto de proteína que ele tem que consumir ali na dieta dele? Te arrebentei agora na pergunta, hein, Aurélio? Não, então, tem um número, cara. Ele consome espero que ainda funcione, né? Faz 10 anos que eu não sou agrônomo, 12 anos, 15 anos que eu não sou agrônomo, mas assim, ele come a pasto. A capacidade dele de ingestão de matéria seca é 1,5% a 2,3% em matéria seca. Acho que é esse o número. Então, a gente tem que fazer a conta, né? Um boi de 450 quilos vai comer tanto de matéria seca, divide essa matéria seca pela umidade e tal, e aí vai dar um número. Qual que é a tua pergunta? Quanto ele come do quê? De milho? Proteína animal, né? Porque Não, ali, dá um chute que na um boi mistura come ali da ração, um pouco é proteína, um pouco... 2 a 3 quilos de milho por cabeça a dia. 2, 3 quilos. Se eu tô fazendo aqui de cabeça, se eu não errei nada, é 2 a 3 quilos de milho por cabeça a dia. Nossa, é muita coisa, né? E o que pode substituir o milho? Então, depende da dieta, né? Mas o milho, como ele é energia, você pode substituir por uma parte deles. Tá, o que é importante? Quando você troca um produto na dieta, você tem uma composição diferente de tudo. Então, por exemplo, milho, eu estou substituindo o carboidrato, mas milho tem, por exemplo, sei lá, 2% de gordura, que chama extrato etéreo, tem 2% de gordura. Aí eu vou colocar um outro produto energético que tem 12% de gordura, vai alterar a composição da dieta inteira. Então, você precisa fazer a recomposição. Mas, por exemplo, o sorgo para bovino, o sorgo é um substituto bom. O DDG ele entra como proteína, né? O DDG entra como proteína. Com proteína, mas assim, o bagaço de laranja entra também, né? Porque a pectina vira energia dentro do rumen. E agora? Acho que só isso aí mesmo. Esses são os mais usados. Eu tô enferrujado, acho. Enferrujado. Não, eu fiz a pergunta porque assim, eu sou bem leigo nisso aí, né? Eu só vejo a negociação ali, mas a gente não para pra pensar sobre isso aí, né? Ó, tem alguns sistemas de dieta que você pode cadastrar todos os componentes, né, do que você vai comprar. Eu coloco lá bagaço de cana, caroço de algodão, tudo que você tem. Aí fala assim, ó, tem os animais tal, frame tal, tempo de engorda tal. Calcula para mim. E ele faz a composição de acordo com o custo disso que dá a melhor lucratividade pro teu negócio. Tá? Então, assim, já tem algoritmos para isso. Por que eu faço a pergunta assim também? Porque, Evelyn, eu acho que alguns produtores de animais, né, tanto de galinha, porco, boi, às vezes alguns que são menores, que não tem um zootecnista, um agrônomo ali, que tá com ele ali no dia a dia, às vezes ele não sabe que dá para substituir de um produto mais caro por esses subprodutos que você falou, que às vezes sai muito mais barato pro produtor, né? Que tem outras alternativas, né? Uma alternativa que tem sido bastante procurada é a casquinha de soja peletizada, né? A casquinha, depois que o soja passa pelo processo dele de beneficiamento, de limpeza, de esmagamento, ela é solta e depois ela passa por uma máquina, ela sai pelletzinhos assim, pequenininho. Eu falo que parece raçãozinha de coelho, é todo desse tamanhico assim. Então, isso tem sido uma procura muito grande pelo pecuarista, como uma alternativa de substituir um produto que às vezes está mais caro, não está entrando dentro do orçamento dele. Então, tem outras alternativas, sim. Lógico, nós como portuários, nós não somos, e deixar bem claro, nós não somos especialistas, nós não somos zootecnistas. Nós temos alternativas ao qual o produtor rural leva para o seu zootecnista, para algum veterinário, para alguém que está ali com ele, acompanhando ele, para ele poder ver se isso encaixa na sua dieta. Encaixou? Beleza? A gente tem para fornecer. Entendi. E assim, como é que está lá no Mato Grosso, né, a questão de divisão das plantações, né? Porque, assim, antigamente, a gente pega aí há 10 anos atrás, eu vou falar aqui por Goiás, né? Que é o que eu vivo aqui.
a gente via muito gado. Gado. Hoje, quase Virou tudo que era gado, onde soja. é plano, virou soja. Sim. Virou Sim. soja, né? Mato Grosso também tá assim, que lá também acho que há 10 anos atrás era muito gado, né? Mato Grosso é uma diversidade muito grande, ele é muito rico, né? Tem muito soja, muito algodão, tem Já muita tem integração cana. lavoura-pecuária tem- rodando bem legal em alguns lugares. Tem alguns lugares que pouco ainda, mas tem integração lavoura-pecuária-floresta. Você tem aquelas linhas de produção de madeira e nesse rol aqui você planta soja e depois você faz uma braquiária que o boi entra para comer, sabe? Então você tem várias coisas lá, mas eu acho que majoritariamente o Mato Grosso, assim, a fronteira agrícola vai empurrando a pecuária para cima, essa é a tendência, né? Então, o que acontece? Mato Grosso, enquanto era pecuária, soja já tinha subido, Mato Grosso do Sul. Aí, o que aconteceu? Conforme você vai avançando a capacidade de abertura de área, tem um ciclo de abertura de área, né? Então, quando você derruba a área floresta, ou o cerrado, que seja, você tem aquela roçada de toco, que tem toco alto, às vezes de 1 metro e tal, e vai ter pasto no meio. Aí depois esses tocos vão acabando e você vai derrubando, vai entrando nas culturas de abertura, que geralmente é arroz, que tolera solos mais ácidos, né? Por exemplo, no cerrado. E aí, naturalmente, depois vai corrigindo e vai entrando soja. Então, não é essa a regra que sempre acontece, mas é a regra geral. Então, a pecuária ela é geralmente a área de abertura. E depois ele vai mecanizando, vai entrando na agricultura. É como se um processo preparasse para o outro, né? Boa. É isso, né? Então, assim, o que a gente vê é as áreas de soja. Vamos falar agricultura, que é basicamente soja, algodão e milho. Tem as outras culturas paralelas, que às vezes entra girassol, entra o calpi, né? Que tem região que planta lá feijãozinho calpi e tal. Mas é soja, milho e algodão. E ela vai subindo, ela vai empurrando, né? Eu lembro que há 10 anos atrás, o Tocantins era gado. Se você for atravessar hoje daqui de Anápolis até o Porto Nacional, virou quase tudo soja. É soja para todo lado, né? Então ela vai empurrando a pecuária e o que sobra de pecuária vai virando confinamento também. Então é mais ou menos esse movimento que acontece. Rondônia tem muita agricultura acontecendo. Aquela parte de Vilhena para cima. Né? Então esse é mais ou menos o movimento que acontece. O Brasil já até superou os Estados Unidos aí na produção mundial de soja, né? Então já está liderando o mercado. Já. Quando a gente criou o primeiro escopo da Portuares, e isso foi em 2014, que era o primeiro desenho, e eu até quis vender isso para investidores anjo. A galera falou que a minha ideia era muito boa, mas ninguém queria botar um centavo. Fantástico. Eu já tive ideias assim também. Pô, Edson, que ideia maravilhosa. Aí os caras, acho que não, no fundo o cara olhava e falava assim, porra, que cara imbecil. pode ser. Não, o cara assim, ó, vai dar certo, velho. Então, a gente precisa de tanto de grana. Eu não queria realmente o dinheiro, eu queria que os caras entrassem pra dar. Cara, não entrou ninguém, ofereci, e graças a Deus depois deu certo. Mas o que a gente viu naquela época que eu montei o monitoramento, 2013, 2014, é isso aí. O número era o seguinte: de cada 10 grãos de soja produzidos no mundo, 4 vinham do Brasil, e de cada 4 grãos de soja do Brasil, 1 vinha de Mato Grosso. Então eu falava o seguinte, naquela apresentaçãozinha, naquele cálculo: se a gente pegar 0,5%, se a gente conseguir comercializar 0,5% da produção de Mato Grosso, a gente geraria um EBITDA, dentro de um cálculo lá que a gente fazia, a gente geraria um EBITDA anual para nossa operação de 5 milhões. 0,5%. Então, é muito grande, cara. É muito grande. Assim, e você vê que não acaba. Você vai continuar atendendo. Por isso que esse é um mercado que tem muito espaço. Mas ele tem um detalhe. Existem 2 formas de negociar. A primeira forma de negociar, eu chego lá e falo: Carlone, você quer vender sua soja? Quero. Ou você me paga 10 centavos por saca para eu vender pro Wellington? Você fala: tá bom, quantos mil sacos você tem? Você fala assim: ó, eu tenho 1 milhão de sacos, mas eu quero vender só 5 mil sacos agora. Aí eu vou todo felizão. Pô, eu tenho 1 milhão, vou vender a 5 mil sacos. Você vai lá, venda essas 5 mil sacos pro Wellington. Quando você descobre que é pro Wellington, você paga a minha comissão. As outras 1.955.000 sacas, você vende direto pro Wellington e eu fiquei sem a comissão. Esse personagem, ele se chama intermediador de negócios ou corretor. O que acontece? Quando ele entra para esse negócio, para fazer essa mediação de negócio, ele mata o negócio dele todo dia. Ele vai acabando com o negócio dele. Então, o que a Portuares... E cria um problema, por causa que se ele cria um problema de logística entre a ponta compradora e vendedora, esses caras se matam, dá problema de pagamento. Então, a Portuares, quando a gente criou ela, falou assim: vamos entrar nisso aqui e falar o seguinte, ó. Carlone, você quer vender soja? Você fala assim: quanto de comissão? Nada de comissão. Eu sou Portuares, estou comprando de você. E para quem você vai vender a Aurélio?
Para quem a gente vai vender é outro problema. O cara não pergunta, né? Mas eu não sei. Às vezes eu vou esmagar, vou fazer soja frita. O produtor, quando vende pra Cargill, ele não pergunta pra Cargill. Cargill, você vai vender pra quem? Então, a partir do momento em que a gente compra, toma aqui o dinheiro e me dá o soja. Ou milho, ou caroço, ou DDG, ou farela, torta. Você me deu isso aqui. Um bagaço. Me deu o seu bagaço. Aí você entregou o seu bagaço pra gente, a gente armazenou isso aqui, aí nós vamos buscar os vendedores. Por que o negócio funciona bem? Porque eu tenho pessoas que antigamente faziam essa intermediação, hoje dedicadas a encontrar a originação. Originação é quem são as pessoas que estão vendendo os produtos. E eu tenho outras equipes olhando para o mercado e vendo quem precisa. E por que o ecossistema é eficiente? Porque antes tem eu, né? Empreendedor de um exército de um homem só. Tem eu, exército de um homem só, querendo fazer tudo, intermediar tudo. Eu faço um negocinho aqui e eu passo a vida achando que eu vou ganhar dinheiro. Às vezes eu dou um tiro certo, mas na maior parte do tempo eu mato o meu próprio negócio. Quando esse cara sai ele percebe o que ele está fazendo. Ele sobe o nível de consciência e fala, eu tenho que me integrar em um negócio maior. Ele vem para Portuários. E ele se integra no nosso ecossistema. Quando ele se vincula no nosso ecossistema, ele passa a comprar e passa a ser muito mais eficiente, porque aí é o seguinte, Carnone, você me vende esse farelo aqui? Não, vendo, tá vendido esse farelo. Eu jogo lá dentro do ecossistema da gente, da plataforma web. Cara, tem um tanto para vender. Aí aparecem outros 15 pessoas vendo que existe isso, todos, o ecossistema é fechado dentro dos agentes da Portuários. Todos os outros agentes da Portuários olham, putz, ó, tem bagaço. Rapidão, alguém já vai te ligar. Carnone, eu tenho um comprador aqui em Goiatuba, em Goianésia, que leva, só que não vai ligar pro Carnone, vai ligar pro Aurélio, que é o agente do Carnone. Então o outro agente liga pro agente, fechou o negócio. Carnone, toma aqui teu dinheiro, a gente carrega, tá? Entregou o produtor pagou a gente, o cara finalizou a operação. E outra coisa interessante é o seguinte, quando a Portuários faz essa intermediação, ela compra o ativo, ela assume o risco com o ativo. Total. Então, o produtor que está vendendo para Portuários, ele tem muito mais segurança do que passar direto para um corretor. Porque o corretor, eu não sei como que é no dia a dia, mas provavelmente ele não toma o risco, vamos supor, tiver algum problema. Ele não tem responsabilidade nenhuma, ele né? não tem nenhum tipo de responsabilidade, justamente. A gente não compra a prazo. A gente compra e paga. Ó, quanto é que é? Tá tanto? Tá, é pagamento à vista. Obviamente, a gente vai negociar preço, a gente vai lutar por comprar por um valor que seja mais atrativo para a gente, mas é à vista. E esse é outro diferencial também, né? Porque as empresas maiores, ela pede um tempo de carência ali para fazer o pagamento, né? A gente prefere negociar à vista por várias razões. Primeiro, isso dá uma vantagem competitiva para a gente conseguir um preço melhor. E segundo, a gente não arrasta alavancagem. Né? A gente tem um negócio que você tem margens curtíssimas de ganho. Cada vez que você compra, se você tem um problema com o produto, você está alavancado às vezes 20, 30 vezes. Então a gente prefere não alavancar. Comprei, armazenou, vendi, recebi, acabou. Encerrou a operação. Né? Isso permite que a gente seja mais líquido, mais fluido, né, no processo. O produtor também não vai falar, mas prazo fica demais. Não, é à vista. Não tem problema. Tá? Perfeito. Aurélio e Evelyn, fala um pouquinho aí sobre a vinda da Portuários para Goiás, né? Que a gente tem a Portuários ali, Matriz, Mato Grosso, né? E depois de documentação pronta, agora a Portuários, né? Operando também em Goiás. O que é que vocês estão esperando aí de Goiás? Se alguém quiser ir trabalhar com a Portuários, né? Ser aí um trader aí da Portuários, qual que são os pré-requisitos? Vocês ensinam? A pessoa já tem que ser de mercado? Como é que é isso? Não precisa ser de mercado. Nós vamos dar todo o suporte, todo o treinamento, toda a parte de back-office, ela é centralizada na matriz que fica no Mato Grosso. Então, se você quiser fazer parte da Portuários como um trader, um comercial, se você não sabe trabalhar com grãos, nós vamos te ensinar, nós vamos estar ali com você fazendo os primeiros negócios, fazendo as primeiras negociações, pegando na sua mão realmente e ir lá com você, visitando os clientes, mostrando quem nós somos aqui. Então, assim, nós estamos com uma expectativa muito positiva para a região do Goiás. O Goiás é um estado muito, muito rico, né? Tem muitas oportunidades. Então, acho que aqui nós vamos colher bons frutos. Pelo que a gente já viu, já conversou com pessoas, aqui a pegada comercial aqui é diferente, né? Parece que as pessoas têm uma vontade de fazer, de ganhar dinheiro, né? De crescer.
Então, tenho certeza, nós temos certeza que vai ser de muito sucesso. O bom do goiano é que além de gostar de dinheiro, ele gosta de conversar, né? Gosta de E ele é fazer carismático, amizade. vocês são carismáticos, O receptivos. cara senta numa mesa, olha pra trás, nunca viu a pessoa, ô, e aí? Já fica amiga, já marca amigo. churrasco. Goiano é um bicho que tem que ser estudado. Bom demais, eu também... E também a Portuários está aberta para abrir filiais em outros estados, né? Então, quem tem vontade de empreender e fala assim, poxa, por que eu não posso ter um Portuários no Maranhão, na Bahia, no Tocantins, São Paulo? Então, a gente tá expandindo, né? Tamo. Vocês estão expandindo pro Brasil todo. E a Casa Capital também, é por isso que eu falei a gente. Então, se você quer ser um assessor de investimentos da Casa Capital, fala comigo. Então, pessoal, para mim foi um tema muito interessante. Eu gostei demais da abordagem aqui. Então, a gente está chegando ao final do nosso episódio 12 aqui do CasaCast. Eu queria agradecer demais o Aurélio Manfrinato, a Evelyn e o Guilherme pela presença de vocês aqui hoje. Tá muito difícil trazer eles aqui. O Aurélio não para em lugar nenhum, viaja o Brasil todo, o mundo. Esses dias para trás estava lá na Escócia, lá só passando vontade na gente ali, acompanhando as redes sociais. Então foi muito difícil trazer eles aqui. Tomando Trazer a Evelyn diretamente do Mato Grosso, coração do agro ali, também coração do agro Goiás. E o Carlone, é difícil ele querer participar com a gente. É muito estrelinho o Carlone. Primeira vez que ele participa com a gente do CasaCast. E eu quero depois trazer o Carlone aqui para vir falar sobre imposto, sobre tributação. E o Aurélio também, que é um especialista. Aurélio, fala um pouco também da sua empresa, da parte de recuperação de valores, tributos, né? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona, é uma startup, como é que você faz? Fala um pouquinho dela aí só pra gente finalizar o episódio. Ela já foi uma startup no passado, né? E basicamente o que a gente desenvolveu? Um código que ele segue uma metodologia, um passo a passo, para ele fazer uma série de revisões de cálculo de apuração de imposto. Então, basicamente, tudo aquilo que o contador manda para o ECAC, que é uma plataforma do governo, se esse contador disponibiliza para a gente esses dados são enviados para a nossa plataforma, hoje é toda na web e tal. Ele passa uma série de validações e identifica o seguinte, olha, você pagou tanto a mais ou a menos, né? Às vezes tem surpresa negativa, você deveria ter pago tanto a mais. Né? Mas geralmente o que acontece? Paga-se muito a mais de imposto, né? E o nosso número, a gente tem empresas exclusivamente que estão no lucro real, e aí laticínio, frigorífico, supermercado, produtor do agro, muito transportador. A gente tem quase 70 transportadoras hoje na base, né? Supermercado a gente tem uns 50. Hoje são mais de 200 clientes que a gente atende constantemente fazendo processo de revisão. E o que a gente vê é que você tem, via de média, assim, entre 500 e 1,5 milhão de inconsistência tributária. Ou seja, o cara pagou a mais. Por quê? Porque a legislação nossa tem um nível de complexidade que não dá para o contador acompanhar tudo isso. Você precisa realmente de um sistema de tecnologia que consiga abraçar tudo isso, e foi onde a gente se especializou, né? A gente não faz nenhuma outra atividade que não seja a análise, o diagnóstico, a revisão tributária, só que a gente faz todo o processo, né? Então, chave virada, né? Porteira fechada. Se dá a documentação para a gente, fazer uma revisão, entregamos, e o melhor de tudo, é a de êxito, né? Você só vai pagar a gente quando você realmente conseguir sucesso do que a gente fez. A gente não recebe nenhum centavo antes, nada, zero. Aí o contrato garante 5 anos de proteção, tá? A gente tem um histórico muito bom aí. Inclusive, a Portuária está onde ela está hoje porque nós temos o Aurélio que cuida toda dessa parte dessa inteligência tributária da Portuários, né? Isso permite com que a gente seja eficiente na parte de tributos, principalmente nas recuperações. Então, ele cuida de tudo isso. A gente faz dentro de casa a lição. Dentro de casa. Dentro de casa. A própria Portuários, a parte de grãos da Portuários, todo o processo de revisão tributária acontece por meio da F2T, que é a outra empresa nossa de tecnologia tributária. E vai ser um prazer se a gente puder gravar um outro podcast falando disso, porque tem muito espaço, tá? Então, assim, próxima vinda sua aqui para Goiás, nós vamos gravar esse episódio aí para falar exclusivo sobre isso. E para finalizar o episódio 12, o Aurélio vai cantar um modão pra gente aqui agora. Aurélio, pega o violão. Ah, não vai fazer isso comigo, né? Não é à toa que você trouxe o violão. Quem cantava em barzinhos da faculdade. Uma hora ainda vou conseguir uma foto do Aurélio cabeludo, do tempo que ele cantava. Não vai. Eu paguei para excluírem isso da rede social. Pra quem não sabe, o Aurélio agora vai se inspirar no nosso ministro da Economia, que tem uma foto dele tocando violão. Vai lá, Aurélio. Não, eu não vou fazer isso. Toca um aí, Aurélio, vai. Não havia citar pampa, não. O que a gente toca aí? Canta um modão, né?
homenagear o produtor rural? Faz um repente. Mas vocês cantam? Vocês cantam também? Demais. Então, beleza. Essa eu vou passar pro Hélio, porque... Essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, cravada no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem. E esse foi o episódio 12 do Casa Cast, que veio pra machucar. Abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Fechou com chave de ouro.